para sair na internet. Então vamos ler, queridos, Romanos capítulo 13. Eu creio que vamos terminar, né? O capítulo 13 hoje, pela graça de Deus. Versos de 11 a 14. Vou ler devagarinho aqui na NVI. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como fazer os desejos da carne. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Esta afirmação paulina, a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos, indicando um sentimento escatológico de quem tinha a volta de Cristo como algo que estava para acontecer em breve, tem levantado ao longo do tempo, em relação aos que estudam a Bíblia, especialmente a questão da inspiração das Escrituras, algumas indagações ou alguns questionamentos. Porque a pergunta que se pode fazer nesse caso é: não era o apóstolo alguém que estava sob a inspiração do Espírito Santo quando ele escreveu as suas epístolas? Como não sabia ele que quase 1960 anos depois, a salvação que ele disse estava para acontecer em breve? É uma referência, sem dúvida alguma, à segunda vinda de Cristo. Como ele não sabia que ainda 1960 anos depois, que é o nosso caso aqui, essa salvação ainda não teria acontecido. Quando ele fala, dando a ideia de que a mesma estava para acontecer. E há uma outra epístola onde ele assim é mais claro em relação a isso, né? Ele dá a entender que ele esperava mesmo a volta de Cristo ainda para os seus dias. Não conhecia ele as palavras do Cristo que disse: quando este evangelho do reino for pregado a todas as gentes, então virá o fim, Mateus 24, 14. Ele não conhecia essas palavras para saber que o evangelho ainda não chegara a todas as gentes, como não chegou até hoje, né? A todas as gentes. Se ele conhecia as palavras de Mateus 24, 14, não se pode dizer que sim ou não. O que eu posso dizer é que ter o evangelho de Mateus na época de Paulo para ler era uma tarefa quase que impossível. Provavelmente ele não tinha. Mateus já havia escrito o seu evangelho, mas muito poucos cristãos o conheciam. Ele era muito pouco divulgado, assim como os demais evangelhos. O Novo Testamento ainda estava em formação. Vão levar 200 anos, para que os cristãos finalmente cheguem à conclusão que os 27 livros do que nós chamamos de Novo Testamento eram inspirados. Então é provável que realmente Paulo não tivesse lido nada que Mateus tenha escrito, embora tenha tido contato com Mateus quando ele foi conhecer os apóstolos em Jerusalém. E é preciso lembrar que quando Paulo escreve a sua carta aos Coríntios, ele diz assim: porque eu recebi do Senhor, que também lhes ensinei. Então, à luz dessa afirmação, nos parece que o que Paulo sabia sobre Jesus Cristo e sobre os ensinos de Jesus lhe foi dado por revelação especial do Espírito Santo para ele, Paulo, e pouco ele recebeu dos apóstolos e pouco ele recebeu de outros líderes cristãos, embora tenha tido contato com eles, em termos de doutrinas ou em termos de conhecimento acerca de Jesus, para poder passar então às igrejas.
Mas isso não seria, naturalmente, uma explicação razoável, porque, como esse pessoal argumenta, esse segmento argumenta, se ele estava sob a égide do Espírito Santo, ele teria que receber uma mensagem de perceber que essa volta de Jesus não estava para acontecer tão breve. Ainda há a questão do Apocalipse. Com certeza, então, ele não sabia nada sobre o Apocalipse, até porque o Apocalipse ainda não havia sido escrito ainda. Nem sequer havia sido escrito, né? Quando Paulo escreve essas palavras. Ele não conhecia, portanto, as visões do vidente de Pátimos para poder se situar acerca dos fatos que dentro do Apocalipse pode ser, dependendo da corrente de interpretação, encaixadas nos fatos que antecedem o retorno de Jesus. Argumentar que se ele estava sob a inspiração do Espírito Santo de Deus, tinha então de saber que o Evangelho ainda não fora pregado a todas as gentes, responde-se. Responde-se que ele poderia perfeitamente saber que outras civilizações existiam além do Império Romano e dos povos que não dominados pelo Império, no entanto, faziam fronteiras com as terras dominadas pelo Império Romano. Ele poderia perfeitamente saber que havia ainda outras civilizações e saber, também por revelação, que seria necessário que todas as gentes fossem alcançadas para que Jesus voltasse. Mas aí existe um direito de interpretação, quando ele poderia entender, ao ver a rapidez com que o Evangelho, já nos seus dias, estava tomando o Império Romano, chegando a todos os lugares do Império Romano, ele poderia ter um raciocínio simples e achar que logo depois, de imediato, as terras anexas ao Império Romano seriam tomadas e logo depois essas outras civilizações que ele não conhecia, mas que poderia saber que existiam, né? Que logo também seriam alcançadas pelo Evangelho, porque ele não tinha, obviamente, irmãos, noção, e nenhum homem sábio daquela época, por mais sábio que fosse, tinha noção do tamanho, né? Das proporções do planeta Terra, que é muito pequenininho em relação ao universo, mas que para nós é muito grande, né? E tinha ainda muitos povos. Tradições muito sérias, seríssimas, quase que fatos históricos, quase que já transformadas em fatos históricos, ainda que não, nos dizem que, por exemplo, Tomé evangelizou o sul da Índia. E a Índia não era conhecida ainda, não é? Pelo Império Romano, mas sabia-se, né, de alguma coisa da Índia que existia, assim como algumas coisas a respeito do que poderia ser o Império Chinês. Tomé teria chegado ali na Índia por volta de 40, 45, no máximo até 50, e deixou uma igreja lá formada que hoje é chamada a Igreja de São Tomé, e que garantem, né, que foram fundadas por esse apóstolo. Se ele não chegou lá, chegou perto, porque são histórias muito sérias e que existem, e ele provavelmente morreu lá, teria morrido lá. Mas mesmo que até Paulo depois fosse saber disso, a ideia poderia ser essa. Mas o importante aqui, irmãos, é nós tentarmos entender o porquê e o valor desse tipo de orientação paulina, que aí nós cremos tem a ver com a orientação do Espírito Santo, e que é o tipo de orientação que tem que ser dada em todas as épocas, inclusive na época em que nós estamos vivendo. É preciso entender que é a vontade de Deus que nós, como povo de Deus, tenhamos sempre presentes em nossas mentes de que o Senhor Jesus voltará e que esta volta é para breve. E isso é importante em todas as épocas. Era importante isso nos dias de Paulo. Era importante isso nos primeiros anos da igreja. Era importante isso na época medieval. É importante isso hoje, na época contemporânea. Não marcar, não dizer que vai vir, é o que vai acabar em dezembro agora, segundo o calendário maia, isso é uma grande bobagem, não é isso? Não ficar preocupado com esse tipo de calendários marcados, porque se Jesus disse que não sabia o dia do retorno do Filho do Homem, não porque não pudesse saber, mas porque ele entendia que não devia saber, não é? Nós não temos esse direito, e ninguém tem esse direito de fazer cálculos, sejam eles quais forem, para determinar a volta de Jesus, que será daqui a 10 anos, 20, 30, 40, 50 ou 100. Na verdade, o Senhor está sempre próximo de voltar. E esse é o tipo de mensagem que se faz necessário, porque ela nos conforta. Ela nos conforta.
Ela nos dá alento para que nós possamos viver a vida. E é preciso entender a gravidade dessa questão, porque Jesus disse que ele virá numa hora em que ninguém estiver esperando. Em que ninguém estiver esperando. Está lá escrito em Lucas 12:40. Ah, mas e os sinais do seu retorno? Os sinais da volta de Jesus Cristo? Primeiro, você não tem nada de novo ali. Tudo que está ali acontece desde que o mundo é mundo. Pai se levanta contra filho, filho se levanta contra pai, há guerras, há rumores de guerra, há isso e aquilo outro. O que Jesus estava dizendo é o seguinte: a civilização vai lutar, vai começar a ter aparentemente recursos para resolver todos esses problemas e não vai conseguir resolver. E isso vai ficar tão patente, isso vai ficar tão latente, que a igreja vai perceber que realmente não há saída fora de Jesus Cristo. É isso que esses sinais querem dizer. Vai aumentar demais porque a população do mundo aumentou demais, não é? Hoje nós temos uma mídia nos comunicando as coisas que acontecem na China. Há 2 minutos atrás você já tem a notícia aqui. Com isso o mundo tem a consciência das coisas ruins que estão acontecendo, daquilo que está abalando o planeta, e numa espécie de aviso: ou vocês se voltam para Deus ou não tem jeito. Na verdade, o que está por trás das palavras de Jesus Cristo é essa: o mundo vai continuar nessa agonia e agonizando porque não se volta para Deus, e por isso que o fim tem que acontecer. E não há mesmo jeito, a humanidade caminha, não é, para os seus tempos finais. A própria ciência, ela diz isso, não tem coragem de dizer que é para pouco tempo, diz assim 300 anos, 400 anos. Ontem eu estava nessa questão aí da Rio+20, estava entrevistando um camarada aí, especialista em questão de águas do mar, do oceano. Ele falou que a República da Islândia, que é o país que mais possui água em termos de milímetros, sei lá, ele deu lá uma explicação, o país está esvaziando em termos de água, e ele disse que aquilo vai aumentar o nível do mar em 10 metros de altura. Ele disse que o Rio de Janeiro vai desaparecer, não vai sobrar nada. Mas aí o repórter perguntou: mas para quando é isso? Ah, isso daqui uns 200, 300 anos. Aí você alivia, né? Mas aí você esqueceu que vai ter o neto, o bisneto, um dia alguém vai chegar nesse negócio aí. O pior é que existe um negócio complicado por trás, porque há 5 anos atrás, eles fizeram uma relação, há 5 anos atrás, das coisas que iam acontecer em 2015. Já aconteceram todas, irmãos, até hoje. O que era para acontecer em 2015, já agora em 2012, já aconteceram todas. Por isso, essa conferência que está vendo aí, que não vai dar em nada, mais uma vez, né, está apavorando algumas pessoas que realmente estão envolvidas com essa situação. Não deve nos apavorar, queridos. Não é que a gente acha que o mundo vai se perder mesmo, tem que explodir mesmo, não é isso. É que a gente sabe que a solução está numa volta para Deus, num compromisso sério com Deus. Se os homens, se os seres humanos amassem a Deus, eles amariam o planeta, né? E cuidariam do planeta. Mas Deus tem toda a história, não é? Sob o seu controle, embora não seja Ele que crie os fatos históricos. Os fatos históricos somos nós que criamos. Deus não é responsável, né, pela maior parte dos atos históricos. Ele é responsável por alguns atos históricos, mas não é responsável pela maior parte dos atos históricos. Mas Deus não vai ser surpreendido pela história, e o povo de Deus também não vai ser, não é, pego de surpresa ou destruído ou aniquilado à luz das coisas que estão para acontecer. Então fica por demais patente a importância desse tipo de pensamento de Paulo sobre uma brevidade, sobre um retorno de Jesus Cristo que está realmente para acontecer qualquer dia desse, mas que sempre foi a ideia dos cristãos desde os tempos primitivos. Eu não tenho dúvida de que mais do que acreditar que Jesus voltaria ainda enquanto ele estivesse vivo, mais do que acreditar nisso, mais importante para ele, Paulo, do que isso, era preparar e dar à igreja essa mensagem de esperança. Ele escrevia, né, para que os crentes soubessem que o retorno do Senhor estava para acontecer, porque está para acontecer, e que os crentes deviam viver sempre de modo a pensar que o dia que eu estou vivendo hoje é um dia especial. É um dia especial porque hoje me aproximou mais
do retorno de Jesus. E os irmãos podem ter certeza disso. Hoje, nós estamos mais próximos da volta de Cristo do que estávamos ontem. Se ele vai levar 100, 200, 300, 600 anos, não sei. Se vai levar 10 anos, não sei. 10 anos eu acho difícil, né? Para evangelizar esses 2 bilhões e meio de pessoas está meio complicado. Mas também para Deus nada é impossível, né? A Bíblia diz que há anjos que podem ser mandados para evangelizar, então até isso pode acontecer. O fato é que nós vivemos uma época em que a igreja está enfrentando uma situação de insuportabilidade. E existe a promessa de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, nesse caso, o retorno de Cristo se dará por causa da igreja, queridos. Porque se o Senhor não voltar, a igreja sucumbe. Não há como a igreja suportar por mais tempo as pressões que ela vem suportando. Ela vai fraquejar, mas ela não pode perder, ela não pode ser derrotada, ela não pode acabar, porque as portas do inferno não podem vencê-la. Então, exatamente para preservar e salvar a igreja, é o que o Senhor há de voltar. Num dia que Deus sabe, mas que Deus sabe, não é? E que já está lá marcado na mente de Deus, no calendário de Deus, que é a sua mente, que Deus não tem folhinha para botar na parede para ficar, né, dia tal, né? É a mente de Deus, né? Por isso que lá no Apocalipse diz que é um livro, né, com o nome de todas as pessoas. Deus não precisa de livro, não. Aquilo é uma maneira de dizer que Deus tem o controle da minha vida, da sua vida, como se fora num livro escrito. Mas Deus não está limitado a páginas de livro, né? As figuras do Apocalipse são lindíssimas, são belíssimas, especialmente porque se encaixa na realidade de alguém que não precisa absolutamente nada daquilo, né? Mas que passa aquelas imagens para nós, para que a gente possa entender o controle que ele pode ter e tem, né, sobre as nossas vidas e sobre a nossa história. Talvez a expressão que Paulo quiser, quando Paulo disse isso, a salvação de vocês está mais próxima do que vocês imaginam, o que ele talvez estivesse querendo dizer isso, vocês precisam aproveitar essa verdade na vida de vocês, de uma forma assim tão intensa, de modo que vocês não podem fechar os olhos. Daí essa questão, acordem, despertem do sono, vocês não podem ficar de olhos fechados diante dessa realidade maravilhosa. Jesus Cristo vai voltar, e vocês têm que despertar para a vida, para os desafios da igreja, para os desafios da fé, porque isso é uma realidade que vai acontecer. E isso está próximo, está sempre cada vez mais próximo. E aí essa ideia de dormir, porque dormir, meus amados, é como deixar passar o tempo, é comportar-se sem aproveitar a maravilhosa realidade daquela realidade que nós cremos, ensinamos, confessamos, que é a nossa salvação, e que a nossa salvação maior, que é o poder estar um dia nos novos céus e na nova terra, está mais próxima, muito mais próxima do que do dia quando nós nos convertemos, com certeza. Muito mais do que um quadro cronológico do retorno de Jesus. Primeiro acontecerá isso, depois acontecerá aquilo, depois acontecerá aquilo outro. O que nos deve preocupar de fato, o que deve tomar os nossos cuidados, é que já que se aproxima esse evento no qual a manifestação do amor e da soberania de Deus em sua criação será manifesto, então nós devemos nortear as nossas vidas para que as nossas vidas tenham uma significação especial. Não importa quanto tempo ainda vai levar para que a nossa salvação então chegue da sua forma completa e total. Importa saber agora que esse acontecimento se aproxima e que por isso nós precisamos ser coerentes na nossa maneira de viver diante do mundo, como pessoas que esperam essa mudança radical que vai acontecer na história. E por isso o oráculo de Deus escreveu em seguida: a noite está quase acabando, o dia logo vem, portanto deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos com a armadura da luz, comportemo-nos com decência como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Sempre foi a luta da igreja, sempre foi a luta da igreja.
Se havia uma das coisas que o cristianismo fez uma enorme diferença em relação às religiões que já existiam, era a questão moral. Nas demais coisas, os estudiosos até encontram semelhanças, não é? A pregação de que um Deus se fez homem e veio morar entre os homens para salvar os homens, tem na mitologia grega. Zeus se fazia passar por homens e habitava no meio dos homens como um homem, para trazer a mensagem de paz e de amor, ou às vezes mandava seu filho para também assumir essa forma. Há histórias da mitologia antiga de deuses que mandam seus filhos, que os homens matam os seus filhos, porque não querem aceitar a mensagem deles. Então há uma semelhança aí, né? Uma semelhança aí. A mãe de Buda teve um sonho, né, em que um elefante branco desce e coloca a sua tromba no lado direito, e ela concebe Buda porque ela era uma mulher pura, santa e sem pecado, e que ela que devia dar origem àquele que viria trazer a mensagem de paz para a humanidade. Uma coisa bem parecida com o que a gente tem em relação a Maria, né? Fertilizada também de uma forma sobrenatural, por ser uma mulher assim e assim. Quando você estuda as religiões comparadas, que é uma das matérias do seminário, a gente fica assim abismado com essas semelhanças e agradece a Deus por elas. Porque o que elas revelam? Elas revelam uma necessidade do homem por essa mensagem de Deus, e nos revela que há uma mensagem de Deus revelada há muito e muito tempo atrás, que foi sendo de repente usada, mal entendida, deturpada, não é, por outros credos, não tão questão de má intenção, não é isso, mas à medida que o tempo passou, mas que há uma verdade por trás disso tudo que vai se encaixar na pessoa de Cristo. Tudo bem, mas quando chega na questão moral não tem jeito. Nenhuma religião tinha os conceitos morais que o cristianismo tinha. Fidelidade de casamento, sexo, nenhuma tem, não é? Essa pregação em favor do leito puro, imaculado, nenhuma outra religião tinha. Mesmo as religiões que pregavam a santificação, como era o caso do estoicismo, nem ela tinha esse conceito moral tão apurado que os cristãos têm, e mais uma vez Paulo está jogando isso aqui para ser debatido. E ao mesmo tempo, irmãos, que a gente percebe o quanto isso aqui é problemático nos dias de hoje, né? Onde não se tem, quase que não se tem mais limites em termos de sexo, né? Haja visto que você está vendo aí na televisão e as coisas que acontecem na cara de todo mundo. Por outro lado, você vê uma coisa que facilita, é a questão do ser diferente. À luz disso aqui, não é difícil você saber o que fazer para ser diferente. O difícil é fazer ser diferente, mas o que fazer, não, porque a coisa está muito clara, né, em relação ao que a palavra pede. E o que Paulo está dizendo é isso: vocês não podem dormir diante dessa realidade maravilhosa que está para acontecer, e vocês então têm que ser coerentes com aquilo que vocês acreditam. O mundo precisa ver do porquê vocês acreditam nesta salvação que está para vir, nisso que está para acontecer, e que vocês são pessoas diferentes por causa disso, ou pessoas que fazem, né, a diferença por causa disso. Sabe, foi esse texto aqui, a noite está quase acabando, o dia logo vem, que levou Santo Agostinho a se converter, né? Ele explica que enquanto caminhava por um jardim com o seu coração amargurado pelos seus fracassos, porque ele queria viver uma vida correta e não conseguia, subitamente ouviu uma voz que dizia: pega e lê, pega e lê. Era uma visão de um livro que mandava pegar. Era uma voz de uma criança, mas ele disse que não entendeu o que estava acontecendo, e vai em busca de um amigo, Alípio é seu amigo, né? E encontra naquele momento Alípio lendo a epístola de Paulo aos Romanos. Ele pega, toma o livro, já que a visão diz pega, e toma o livro e lê. Ele tomou o livro e Alípio estava exatamente aberto nesse capítulo que nós chamamos de capítulo 13, no tempo de Alípio não tinha essa divisão, né? Mas era o que hoje nós chamamos de capítulo 13, e ele leu essas palavras e ali ele entendeu que com a ajuda de Deus ele poderia viver esta vida, né, de santificação à luz da promessa de que o Senhor voltaria muito breve, e que aí valeria a pena fazer e lutar, né, em relação a essa santificação. É interessante, irmãos, que o texto nos fala sobre a luz, não é? Nós somos filhos da luz, e Paulo diz para nos revestirmos da armadura da luz. E aí nós podemos fazer uma associação com Jesus Cristo. Jesus disse: eu sou a luz do mundo.
Então o que Paulo está ensinando aqui é que se nós quisermos ser coerentes com essa esperança de um retorno para breve realmente do Senhor Jesus, e essa esperança fazer com que a nossa vida possa passar por essa história com todos os seus desafios de uma forma vencedora, nós precisamos então de um relacionamento com Jesus Cristo. É sempre Jesus Cristo. Quando nós estudamos o revestimento da armadura de Deus, capacete da salvação, escudo da fé, espada disso, daquilo, cinto, não sei de quê, e a sandália, tudo se encaixa em Jesus. Não existe armadura sem Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo é que a nossa armadura significa união com Cristo, submissão a Cristo, amizade com Cristo, amor por Jesus Cristo. Porque o capacete da salvação é Ele que salva você. Sem Ele você não tem capacete de salvação nenhum. O escudo é da fé, porque nós temos que olhar para Jesus, autor e consumador da fé. Sem a fé em Jesus, você não tem fé para resolver nada. Você pode ter fé na fé, mas fé na fé acaba em crendice. Né? Sem um motivo que é Jesus Cristo, você não tem a espada, né, para pregar. Enfim, tudo aquilo tem a ver com Jesus. E o que Paulo está falando aqui quando diz que devemos tomar a armadura da luz, armadura iluminada, talvez ele estivesse pensando naqueles soldados, especialmente naqueles oficiais, né, do exército romano, que tinham as armaduras realmente, especialmente quando eles iam desfilar, né, brilhosas, né, que diz que quando o sol batia, aquilo refletia. Ele devia ter aquilo em mente e mais ou menos pegou essa ideia. Aquele tipo de armadura no mundo espiritual é que você tem que ter, essa armadura de luz. Mas essa armadura de luz, já que Jesus é a luz do mundo, significa comunhão com Jesus Cristo, intimidade com Jesus, para que então a gente possa ser guerreiros da luz, não é? E tomar as atitudes que se fazem necessárias. E Paulo vai falar então sobre elas. Ele diz que é preciso a decência, porque a decência nos faz recusar as orgias e bebedeiras, a imoralidade sexual, a depravação, a desavença e a inveja. Então, com a armadura da luz, lutando enquanto a nossa salvação está próxima, combatamos as orgias. Nos manuscritos da Epístola aos Romanos, nós temos a palavra komos, para traduzir como orgia. Inicialmente, a palavra komos era o nome das bandas. Não eram bandas como hoje, porque eles não tinham tantos instrumentos, né, como nós temos hoje. Mas aquelas bandas, havia umas bandas assim com pífaros e coisas de bater. Então, aquelas bandas que saíam atrás dos vencedores das Olimpíadas e iam acompanhando eles até as casas, eram chamados de komos. Depois essa palavra começou a ser aplicada para blocos de foliões, tipo carnaval, que ainda não existia como carnaval, mas o que o carnaval faz já existe há muito tempo. Então tinha aquele pessoal que ficava a noite toda acordando, batendo nas coisas, gritando alto, tocando instrumento ou tocando nada, para não deixar os outros dormir. Depois eram bandas de rufiões, né? E a essas bandas também se aplicava a palavra komos. Finalmente a palavra vai ser usada também ao comer sem regras, comer sem parâmetros, e era aplicada àqueles banquetes nos quais havia comida em exagero, onde as pessoas se lambuzavam todas de comida. Nós já demos, alguns filmes às vezes mostram isso naqueles banquetes do Império, né? O camarada afundava a cara no meio da comida, porque já estava bêbado, e o cabelo ficava emplastado de comida, e a comida ia caindo da mesa, e aquela coisa terrível que virava uma orgia. Aí essa palavra komos era a palavra que se aplicava a isso, e essa é a palavra que Paulo usa. Daí a tradução do texto, a melhor tradução seria essa, orgia. E nós precisamos então, irmãos, resistir a esse tipo de coisa, ou seja, o desequilíbrio, não é? Todas as coisas na vida do cristão precisam ser feitas de forma comedida, de forma equilibrada. Nós não podemos permitir que haja orgias na nossa vida. Sempre que a orgia é só pensada em termos sexuais, a gente até pode dizer assim, não, isso aí eu estou livre, eu não faço. Mas a ideia da palavra não era só em termos de sexo, era tudo aquilo que era desequilibrado. Era tudo que começava a ser feito de forma exagerada, né? E às vezes até coisas aparentemente boas nós começamos a exagerar e fazer da forma que não se deve, né? Então a vida do crente tem que se pautar por um equilíbrio.
Com a armadura da luz, lutando enquanto nossa salvação está próxima, recusemo-nos às bebedeiras. Bebedeiras. A palavra grega que está nos manuscritos da Epístola de Paulo aos Romanos para bebedeiras é methê. Este é o termo grego para beber até cair. Essa é uma música que diz beber, eu vou beber até cair. Pois é. Methê, beber até cair, ou beber até ficar muito bêbado. É interessante, porque romanos e gregos eram grandes bebedores de vinho. As crianças, logo de manhã, comiam pão com vinho. Os pais molhavam o pão no vinho e davam para as crianças. Mas é interessante, mesmo no contexto pagão, ficar bêbado era uma coisa muito feia. E quando alguém se embebedava, era logo considerado uma pessoa sem controle e uma pessoa sem vergonha. Não tinha vergonha, né, daquilo que está fazendo. E aí eu quero repetir o que eu preguei no domingo pela manhã, rapidamente, quando falei sobre a recomendação de Paulo aos Efésios, quando ele disse, não se embriaguem com vinho, né? Lembrei aos irmãos que o vinho dos tempos bíblicos não tinha o álcool etílico, acrescentado às bebidas fortes a partir de 1535. Quando o vinho era tomado com a mistura correta, não havia problemas, mas quando o vinho era tomado, mesmo o vinho dos tempos bíblicos, ele era tomado com a quantidade de água menor do que devia, depois de tantos copos, ele embebedava, a pessoa já ficava alta, e aí nós temos alguns relatos na Bíblia que envolvem pessoas que ficaram bêbadas. Dessa forma, irmãos, a ordem que Paulo deu é, encham-se do Espírito e não fiquem bêbados, não fiquem bêbados, né? Encham-se do Espírito Santo e não fiquem bêbados. Mas alguém pode dizer, mas eu bebo e nunca fico bêbado. Aí eu disse, vou repetir o que eu disse domingo, só não fica bêbado quem nunca bebe. Porque quem bebe, querido, um dia, menos dia, vai cair na piscina, né? Vai cair na piscina. Tem jeito. Pode cair e só se molhar, pode cair e quase se afogar, e pode cair e se afogar. Mas que vai dar uma caidinha, vai. Então, antes que aconteça isso, né? Eu cheguei até a dizer, se alguém está pensando que logo que acabar o culto aqui, já vai correr para o restaurante a Portugal para tomar aquela cervejinha gelada, pode desistir da ideia, porque isso não é para você. Você tem que sair aqui da igreja para se encher do Espírito, não para se encher de cerveja. Que cerveja também, já viram a quantidade de cerveja que é permitido para você poder dirigir? É muito pouco. E ninguém obedece, né? Ninguém está aí para esse negócio. Então, irmãos, nós temos que tomar cuidado, porque a Bíblia, Paulo diz aí, você está esperando a sua salvação vir com toda a força, está breve, está para acontecer, e não se embebedem. Então não se entreguem à bebedeira. Como eu disse, eu bebo, mas não fico bêbado. Mas é melhor você não beber nada, meu filho, porque você pensa que não vai ficar bêbado, e quando você menos pensar, de repente fica. E lembrei até aquela história triste, né? Daquele pastor ou padre anglicano, que uma vez respondendo lá aos seus paroquianos sobre o beber ou não, ele disse, não, tem esses cristãos fundamentalistas, fanáticos, extremados, que dizem que não pode beber, que bobagem, beber socialmente não faz mal, né? Um pouquinho, isso faz parte da sociedade, eu bebo e nunca tive problema nenhum, sou o pastor de vocês. E aí a história fica triste porque o garotinho dele, o garoto, estava escutando aquilo e começou a escutar o pai falar várias vezes sobre aquilo. O menino ficou adolescente, né, num belo dia, ele viu lá o pai no gabinete preparando até o sermão, né, e tomando lá uns golinhos de uísque. Quando o pai saiu para ver qualquer coisa, o moleque foi lá, tomou uma regolada boa, já ficou zonzão, animadão, foi na chave do pai, a chave do carro, pegou o carro, bateu, morreu. E aí na hora do enterro, o que o pai dizia? Miserável hora, desgraçada foi a hora que eu disse que beber não faz mal. Se eu nunca tivesse dito isso, meu filho estaria vivo, né? Alguém pode dizer, mas tem muitos que morrem e batem carro sem beber. Sim, mas você ter alguém que perde a vida, porque bateu o carro por um outro motivo que não bebida, dói, é triste, mas pelo menos é menos doloroso do que você ter que dizer, bateu porque estava bêbado, matou alguém porque estava bêbado, né? É muito mais complicado. Então,
o melhor é se precaver, e já que Paulo disse isso, né, já que temos a armadura da luz e pôr para longe a bebedeira, a gente faz isso. E ele continua: com a armadura da luz, lutando enquanto a nossa salvação está próxima, afastemo-nos da imoralidade sexual. A palavra grega que está nos manuscritos da carta aos Romanos para imoralidade sexual é koite. Koite, ao pé da letra em grego, é cama, no sentido de relação sexual. Daí a palavra portuguesa coito, vem de koite. Quando a palavra apresentava a forma que Paulo usou, koitais, quase sempre essa palavra tinha o sentido de imoralidade. Daí a tradução da NVI ser imoralidade sexual. Daí a tradução da século XXI ser imoralidade sexual. Há versões da Bíblia que traduzem o termo coitas como desonestidade, infidelidade, luxúria e não imoralidade sexual. Só que nesse caso, a desonestidade, a infidelidade com essa palavra, ela se refere à desonestidade sexual, à infidelidade sexual. Está, de qualquer maneira, dentro do contexto. Imoralidade sexual é o sexo fora dos planos traçados por Deus. E o sexo nos planos traçados por Deus encontra a sua mais alta realização no casamento entre um homem e uma mulher. Com a armadura da luz, lutando enquanto nossa salvação está próxima, digamos não à depravação. A palavra grega que está nos manuscritos da carta aos cristãos de Roma como depravação é azelgeia. William Barclay, um dos maiores comentadores do Novo Testamento, ele diz que essa é uma das piores palavras do idioma grego, azelgeia. Ela não descreve apenas uma pessoa imoral, mas ela se refere à pessoa que perdeu o senso, que perdeu a vergonha das coisas ruins, das coisas más. Enquanto uma pessoa comum procura esconder o que faz de errado, a pessoa que se encaixa nessa palavra grega, azelgia, é aquela pessoa que não está nem aí, nem um pouco preocupada em esconder as lambanças que faz, em esconder o que faz de errado, por mais que seja depravado o que ele está fazendo, ele não se preocupa em esconder. Quando a pessoa chega a esse ponto, se encaixa nessa palavra, né? Mas veja, irmãos, que a gente pode perguntar, mas por que Paulo escreve isso? Será que pode um cristão cair ou chegar a esse ponto? Pode. É por isso que ele fala. É por isso que ele manda a gente tomar cuidado. Vocês são filhos da luz, vocês estão revestidos da armadura da luz, então vocês têm que ser coerentes. Tomem conta dessas coisas. Coloquem essas coisas para longe de vocês. Porque quem estiver em pé, olhe para não cair. Se alguém diz isso, jamais acontecerá comigo, já começou a tomar o primeiro tombo, não é isso? Numa pesquisa feita pela CEPAL, com pastores que caíram sexualmente, a conclusão foi muito triste. Mais de 85% desses pastores diziam, antes de cair, isso comigo não acontece. Esse pecado eu não cometo. Esse pecado não, posso fazer outros, mas esse aqui não. Exatamente esses que diziam, em 85% caíram. Aí você falou isso, o diabo já se arma. Opa, já peguei você e já sei onde vou pegar você. Então nunca diga isso eu não faço, nisso eu não caio, essa coisa jamais vai fazer parte da minha vida. Diga apenas, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, não é? Nunca dependamos, irmãos, de nós mesmos. Com a armadura da luz, lutando enquanto a nossa salvação está próxima, não nos envolvamos com a desavença, com a contenda, com as rixas. A palavra grega que está nos manuscritos da epístola à igreja ou igrejas de Roma é eris. Eris tem a ver com ambição, ambição de ter poder, ambição de ter riquezas, ambição de ter fama, não se importando quem você vai pisar, em quem você vai pisar, ou a quem você vai prejudicar para conseguir isso que você quer, fama, poder, riqueza. É essa palavra ou que explica esse sentimento que nos leva a arrumarmos inimizades, a provocarmos guerras, né? Porque essas coisas têm a ver com esse tipo de comportamento.
essa ambição, esse poder egoístico, né? Que faz com que você se convença que você tem direito de ser o que você quer ser, e para isso não importa o que você vai fazer. Aquela história de que os fins justificam os meios, não é? Com a armadura da luz, lutando enquanto a nossa salvação está próxima, não nos deixemos levar pela inveja. A palavra grega que está nos manuscritos da Epístola de Paulo aos Romanos é zelo, que dá origem à palavra portuguesa zelo, e que em si, portanto, não é uma palavra negativa. Tem a ver, a princípio, com zelar, com cuidar, com entusiasmar-se por alguém ou por alguma coisa. Mas quando zelo passa a ter um alvo errado, ela passa a ter um sentido de má vontade, de inveja e de ciúme, no sentido negativo do termo. E a inveja, irmãos, é um sentimento destrutivo, não é? Que impede a pessoa de reconhecer o cuidado e a bondade de Deus na vida dele. Uma pessoa invejosa nunca consegue reconhecer a bondade de Deus na vida dele. Por quê? Ele está sempre com inveja de alguém, ele está sempre querendo alguma coisa, ele estava sempre reclamando. Onde é que aquele irmão tem aquele carrão onde eu trabalho feito miserável e só tem esse fusquinha? Ou nem fusquinha tenho, só tem uma bicicleta. Não está justo, não está certo, não é? Senhor, não está certo, isso não é justo. E Deus está dizendo, infeliz, você está respirando, está comendo, tem roupa para vestir, e está dizendo para mim que não é justo. Ele não consegue, não adianta, irmãos. Porque a inveja impede esse reconhecimento da misericórdia de Deus. Então, por isso que a inveja é pecado, e não é um pecadinho, não. Se há pecadinho, é um pecadão, não é, né? Mas a inveja é um pecado complicado, porque leva a pessoa a se afastar desse sentimento de ação de graças a Deus. Ele nunca consegue ficar feliz porque alguém está sendo abençoado. Nunca consegue, né? Ele vê alguém que está progredindo financeiramente, ele não é capaz de dizer assim, obrigado, Senhor, está abençoando aquela pessoa, estou tão feliz, né? Porque ele está sendo abençoado. A reclamação é como eu disse, por que eu não? E eu? E aí, vai ter alguma coisa para mim? Né? Não vai ter. Que o problema dele é esse, é o outro, né? Então ele nunca consegue dar graças a Deus pela vida de alguém. Como é bom, querido, quando a gente pode dar graças a Deus pela vida de alguém. Quando a gente fica feliz, né? Quando alguém consegue alguma coisa, mesmo que eu tenha ficado para trás. Mesmo que eu tenha ficado para trás. Deixa eu pegar aqui e abrir um parênteses, que eu estou até achando engraçado a preocupação de alguns irmãos, mais do que justa, né? Mas vários irmãos... Pastor, o senhor não escreveu nada nesse livro de 100 dias de oração? Não. Irmão, são 7.500 pastores batistas, entendeu? Não são 20 ou 30, não. E veja bem, irmãos, eu estou tão feliz pelo que eu estou lendo lá, que eu acho que eu não tinha que escrever nada, eu não tenho nada que escrever, não tenho nada que acrescentar. Eu só estou me acrescentando. E eu estou felicíssimo da vida. Alguém disse que ligaram para mim e não conseguiu, mas eu nem estou preocupado com isso. Franca e honestamente, do fundo da minha alma, eu só agradeço a Deus cada leitura que eu faço pela mensagem que eu li ali. Até porque são pessoas, muitas delas das quais, vivendo aquilo ali, enfrentando aquela luta, coisas que talvez me falte, né, para eu poder passar. Então, eu não estou nem um pouquinho preocupado e abençoando muito aquelas pessoas, porque elas estão me abençoando muito, muito, muito mesmo. Então, alguém, eu estou procurando, não estou achando o seu nome. Digo, pode procurar, porque não vai achar, entendeu? A não ser que eu tenha escrito assim, assim, entrei em êxtase e escrevi e não sabia, mas não fez isso. Então, não se preocupe com isso. É importante, irmãos, esse sentimento na igreja. E como é triste a gente ver como isso não, às vezes não acontece, né? Eu já vi gente reclamando de crente novo. Por que ele chegou agora e já é não sei o quê, já é não sei o quê? E daí, querido, isso aqui não é quartel, não. Quartel que tem esse negócio de antiguidade, o mais antigo. Aqui não tem esse negócio de mais antigo, não. Né? E lembre-se que Jesus disse que os últimos serão os primeiros. Né? De repente, ele chega aqui por último, já fica lá na frente. Já vai na frente. Isso tudo tem a ver com o Espírito Santo de Deus. Nós temos que ter cuidado com os que são novos, obviamente, né? Porque o crente novo, ele precisa de experiência, ele precisa sentar um pouco no banco, mas há coisas que ele já pode fazer, e alguns fazem com tanta desenvoltura, e que abençoa tanto a igreja, que nós temos que dar graças a Deus por essas pessoas. Que bom que não veio para esquentar banco, veio para trabalhar, veio para ajudar, veio para somar.
Mas, infelizmente, existem aqueles que ficam remungando. Eu estou aqui há 30 anos e nunca fui nada. Bem, o dono da igreja chama-se Espírito Santo. Se você acha que não é nada, primeiro você está enganado. Você é muito importante. Não importa quem você seja, mas você é muito importante. E você tem um dom que Deus te deu. Você precisa saber que dom é esse e exercitar esse dom. Mas Deus te deu alguma coisa para você fazer para somar a igreja. Então tira isso da cabeça. Porque enquanto você estiver com isso, você vai ficar sentadinho mesmo aí, porque de repente se botar lá você na frente vai ser um desastre, né? Então Deus tem... Às vezes a gente tem, com todo cuidado, já existe os desastres. Então imagine quando não se tem esse cuidado. Então, queridos, para fora a inveja. Eu estou esperando a volta de Cristo o mais breve possível. Amanhã é menos um dia, está mais pertinho ainda, né? Então eu quero inveja longe, eu quero esses sentimentos ruins longe da minha vida. E aí, irmãos, nós vamos começando a encaixar essa preocupação que Pedro, né, já respondia, dizendo, continuam dizendo, onde está o cumprimento da promessa de que ele vai voltar, os dias são como sempre foram, nada acontece de novo, mas o Senhor tarda, né, em cumprir a sua promessa, porque quer que todos os homens se salvem, aquelas coisas todas, né? Pela misericórdia de Deus em relação aos que não têm a mensagem, em relação a nós também, mas entendendo, irmãos, que isso é uma verdade que Paulo disse, inspirada pelo Espírito Santo, sim, a nossa salvação está mais próxima do que nunca, e cada vez está mais próxima do que nunca, né? Não sei se vamos ver o arrebatamento para subir com o Senhor e inaugurarmos os novos céus e a nova terra, não sei se isso não vai ficar para as outras e outras gerações, mas não importa, eu sei que o dia da minha redenção está próximo, né? De repente, de qualquer forma, mesmo que a gente não veja a volta do Senhor, bye-byezinho para essa terra a gente vai dar, qualquer dia desse, né? Não tem jeito, daqui a 10 anos, daqui a um mês, daqui a semana nós vamos dar. Então essa é uma forma também de nós vermos a realização das promessas que nós esperamos, já antecipadas, né? Quando então subirmos em espírito e ficarmos aguardando o dia da ressurreição. Tá bom? Acabamos assim o capítulo 13, um capítulo também maravilhoso, onde Paulo discutiu questões éticas, relacionamento de irmão com irmão, relacionamento de cristãos com as pessoas de fora, relacionamento dos cristãos com as autoridades, né? E agora essa parte final, quando ele fala da esperança do retorno breve do Senhor Jesus Cristo, que para a igreja sempre foi, é e sempre será algo breve, que a gente espera com tanta ansiedade, que a gente espera para qualquer dia desse, quem sabe para amanhã. O amanhã de Deus não é o nosso amanhã, essa que é a verdade, tá bom? Alguma pergunta? Um comentário? Se não, vamos orar, nos despedindo desse momento, né? Agradecidos a Deus pelo privilégio de estarmos aqui. Sempre ponham isso no coração. Eu tenho estado, irmãos, nesses últimos dias, muito preocupado com a situação do Egito. Não são bons dias que estão sendo anunciados para os servos de Deus que vivem naquele país. Já sofreram tanto e não há muitas esperanças, mas Deus está por cima disso tudo. Orem pela igreja sofredora, não esqueçam de orar pela igreja sofredora. O Fernando estava orando ali, lembrou disso, né? Agradeceu a Deus essa liberdade, quando há muitos que não têm isso. Isso tem que fazer parte da nossa vida, mas não de uma maneira assim ritualística, ou seja, igual coisas que você faz repetindo, né? Sem saber muito porquê, mas sempre que pararmos naquele momento, a gente tentar imaginar o que é não poder entrar na sua igreja, o que é não poder abrir portas, o que é não poder cantar, né, alto, o que é de repente você está fazendo uma reunião e a polícia entrar e confiscar tudo que você tem. É muito difícil, ver as crianças chorando, ameaçadas, né? É muito complicado, e não pensem os irmãos que a coisa é fácil, né? Nem sempre somos poupados daquelas coisas que nós achamos que pelo menos isso Deus nos devia poupar, né? Estava ouvindo a experiência de um missionário que disse que num lugar difícil para o cristianismo, ele saiu para resolver umas situações da igreja. Quando voltou, a sua casa havia sido assaltada e as suas filhas violentadas. É muito difícil para um homem de Deus ter que enfrentar uma coisa dessa, mas ele disse que com o passar do tempo,
Deus foi trabalhando na vida dele e disse: todas as 3 filhas minhas hoje são esposas de pastores e são missionárias também. Quer dizer, Deus fez com que aquilo fosse superado. Não é fácil, é muito difícil, mas não houve abandono da parte de Deus. Mas Deus permitiu que acontecesse para mostrar que o segui-lo não facilita as coisas, não. Seguir a Jesus Cristo não vai evitar lutas e problemas que os outros também enfrentam. O que vai evitar é achar que você foi esquecido e desamparado e que está ao léu. Ao léu você não está, não. Então vamos orar. Senhor, obrigado por esta noite, obrigado pelo teu amor em Jesus Cristo, nosso Senhor. Obrigado pela promessa da vinda de Jesus, Senhor. Nós ansiamos, nós esperamos, nós cantamos. Oh, que dia feliz esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar. Nós sabemos, Senhor, que um dia isso vai acontecer. Não sabemos quando, mas esperamos com ansiedade, mas esperamos descansando na tua vontade, sabendo que as coisas estão sob o seu controle. Enquanto isso, Senhor, queremos nos afastar das coisas pecaminosas. Queremos nos afastar daquilo que torna a nossa vida incoerente, como pessoas que vão herdar e vão habitar nos novos céus e a nova terra. Dá-nos então uma visão, uma autoridade, misericórdia, paixão pelas pessoas que ainda não têm essa mesma esperança, para que possamos chegar até elas com a mensagem de redenção, de salvação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, ampara-nos, leva-nos de volta aos nossos lares, atende os anseios dos teus servos, que foram colocados aqui nesta noite. Tu sabes o quanto eles precisam da resposta, da tua resposta, Senhor. Protege-nos dos homens perversos, dá-nos uma noite de paz, em nome de Jesus. Amém e amém.